Meu ex-marido disse diante do juiz que eu não era uma boa mãe. Ele falou isso olhando diretamente nos meus olhos, com aquela frieza calculada que eu conhecia tão bem. Aquela expressão de superioridade que ele sempre usava quando queria me fazer sentir pequena. Mas o que aconteceu depois daquela acusação provou de uma vez por todas quem realmente falhava naquela história. E não fui eu. Pode ter certeza disso. Escuta minha história até o final e já comenta de que cidade você está me vendo, porque o que vou te contar agora vai te fazer repensar absolutamente tudo o que você acha que sabe sobre justiça, sobre maternidade, sobre manipulação e sobre aquela vingança silenciosa que às vezes é a única arma que nos resta. Eu era apenas uma mãe comum tentando proteger meu filho de um mundo que parecia estar constantemente contra mim. Mas naquele dia, naquela sala fria de tribunal, na frente de estranhos que iam decidir o futuro da minha vida, fui chamada de negligente, de ausente, de egoísta, de má mãe. E sabe o que dói mais do que qualquer outra coisa? É que por um segundo, apenas um segundo, eu mesma quase acreditei naquelas palavras. Quase deixei aquelas mentiras entrarem na minha cabeça e fazerem morada. Porque quando você ouve uma mentira sendo repetida tantas vezes, com tanta convicção, ela começa a parecer verdade. Ela começa a corroer sua autoestima, sua certeza, sua sanidade. Mas eu não sabia, naquele momento de desespero absoluto, que aquele juiz de olhar sério ia mudar tudo. Não sabia que ele ia enxergar através das mentiras bem construídas. Não sabia que ele ia ver o que ninguém mais quis ou conseguiu enxergar. E muito menos imaginava que aquela audiência de guarda seria apenas o começo de uma reviravolta gigantesca que ia abalar toda a estrutura da minha vida e me transformar em alguém que eu nem sabia que podia ser. Mas o que aconteceu depois daquela primeira acusação foi ainda pior do que eu poderia imaginar. Deixa eu te contar quem eu sou de verdade, porque você precisa entender exatamente o tamanho do abismo que eu estava prestes a cair, a profundidade do buraco que tinham cavado para mim. Meu nome não importa muito nessa história, mas minha jornada importa, e muito. Eu sou mãe de um menino de 7 anos chamado Lucas. Ele é absolutamente tudo para mim, tudo mesmo. Não é exagero, não é dramaturgia barata, é a mais pura verdade. Eu trabalhava como assistente administrativa numa clínica médica no centro da cidade, um emprego honesto que pagava as contas, mas que exigia muito de mim. Minha rotina era sempre a mesma, todos os dias, sem exceção. Acordava às 5 da manhã, ainda no escuro, preparava o café da manhã com carinho, arrumava a mochila do Lucas conferindo cada detalhe, levava ele para a escola conversando sobre os sonhos que ele tinha tido, corria para o trabalho, pegando 2 ônibus, passava o dia inteiro atendendo o telefone e organizando prontuários. Saía correndo no final da tarde para buscar ele na escola. Ajudava com a lição de casa tendo paciência com cada dificuldade, fazia o jantar sempre tentando incluir legumes que ele odiava, dava banho nele ouvindo as histórias do dia, escovava os dentes dele com cuidado, contava histórias inventadas antes de dormir e só então, quando ele finalmente adormecia, eu podia respirar. Todos os dias, sem exceção, sem folga, sem descanso. Eu não tinha vida social, não tinha tempo para mim. Não tinha hobbies, não tinha momentos de lazer, não tinha absolutamente nada que fosse só meu. Mal conseguia lembrar a última vez que tinha ido num salão de beleza ou saído com uma amiga para tomar um café e conversar sobre coisas de adulto. Minha vida inteira girava em torno dele, do Lucas, do meu filho, e eu não me arrependia de absolutamente nada disso. Cada sacrifício valia a pena quando eu via o sorriso dele. Mas meu ex-marido, o Rodrigo, sempre achou que eu era dramática demais, que eu exagerava em tudo, que eu mimava demais o menino e ia transformá-lo num adulto fraco e dependente. A gente se separou faz 2 anos, logo depois que descobri da pior forma possível que ele tinha outra mulher. Uma colega de trabalho dele, claro, porque homem nunca é muito criativo nessas coisas. Mais nova que eu, mais bonita que eu, mais livre que eu, sem as marcas da maternidade no corpo, sem olheiras, sem estrias, sem cansaço. Eu não briguei quando descobri, não fiz escândalo, não quebrei nada, não postei indireta nas redes sociais. Só pedi o divórcio com dignidade e segui em frente, porque eu tinha um filho pequeno para criar e não podia me dar ao luxo de desmoronar completamente. Ele ficou com raiva disso, com muita raiva. Raiva de eu não ter implorado para ele ficar, raiva de eu não ter me humilhado,
raiva de eu não ter aceitado dividir ele com a outra, raiva de eu ter tido amor próprio. E desde então, desde o dia que assinamos os papéis do divórcio, ele fez de tudo, absolutamente tudo, para me destruir. Começou devagar, quase imperceptivelmente. Atrasava a pensão alimentícia com desculpas esfarrapadas. Desmarcava as visitas com o Lucas em cima da hora, deixando o menino esperando na janela. Falava mal de mim pro nosso filho, dizendo que eu era chata, controladora, que eu não deixava ele se divertir de verdade, que na casa do pai era melhor porque lá podia fazer o que quisesse. E o pior de tudo, ele começou a plantar na cabeça do menino, aos pouquinhos, como veneno gotejando, que ele seria muito mais feliz morando com o pai. Nesse momento da minha vida, ainda não sabia que essa decisão dele de me destruir custaria absolutamente tudo. E agora te contarei nos mínimos detalhes como começou o verdadeiro pesadelo. Tudo começou numa terça-feira comum, quando eu recebi em casa uma notificação judicial. Chegou num envelope pardo, daqueles oficiais, com o carimbo do fórum. Minhas mãos tremeram quando abri, e quando li o conteúdo, senti minhas pernas literalmente fraquejarem. Tive que sentar no chão da sala porque achei que ia desmaiar. Guarda, ele estava entrando com um pedido oficial de guarda do Lucas. Ele queria tirar meu filho de mim. A justificativa dele, escrita em linguagem jurídica fria, era que eu não era uma mãe adequada, que eu trabalhava demais e deixava a criança sozinha, que o Lucas estava sendo prejudicado pelo meu estilo de vida, que eu não dava atenção suficiente, que eu priorizava minha vida social em detrimento do bem-estar do meu filho, que ele, o pai, poderia oferecer um ambiente mais estável, mais amoroso, mais adequado. Eu li aquilo e chorei. Chorei de raiva, de medo, de injustiça, de impotência. Como ele podia fazer isso comigo? Como ele tinha coragem de escrever essas mentiras absurdas? Ele, que mal via o filho 2 vezes por mês quando lembrava. Ele, que esquecia aniversário, que não sabia o nome da professora do Lucas, que nunca tinha ido numa única reunião de pais, que não sabia qual era a comida favorita do próprio filho, que não conhecia os amigos dele, que não fazia ideia de quais eram os medos e sonhos do menino. Ele queria a guarda. E o pior de tudo, ele tinha contratado uma advogada muito boa, muito cara, muito competente. Uma mulher de terno cinza impecável, cabelo preso num coque perfeito, voz firme e autoritária, que olhava para mim como se eu fosse literalmente lixo. Ela entrou na sala de audiência carregando uma pasta enorme cheia de papéis, como se tivesse provas irrefutáveis e incontestáveis contra mim. E eu tinha um advogado que mal conhecia os detalhes do meu caso, que pegou minha causa por indicação de uma amiga porque eu não tinha dinheiro para pagar alguém melhor, e que parecia ainda mais nervoso do que eu estava. Rodrigo sentou do outro lado da mesa comprida, de braços cruzados, postura relaxada, com aquele sorriso de canto de boca que eu conhecia tão bem. Ele sabia exatamente que eu estava apavorada. E ele gostava disso, se deliciava com meu sofrimento. A advogada dele começou a falar com aquela voz profissional e cortante. Disse que eu postava muito nas redes sociais, mostrando uma vida que não correspondia à realidade. Que eu saía com amigas regularmente enquanto deixava meu filho com terceiros. Que o Lucas tinha chegado atrasado na escola 3 vezes no último mês. Que ele reclamava constantemente de cansaço. Que eu o sobrecarregava com responsabilidades inadequadas para a idade dele. Cada palavra que saía da boca daquela mulher era uma mentira muito bem construída, muito bem embalada, muito bem apresentada. Mas o que descobri depois daquela primeira sessão me deixou literalmente sem ar. Eu simplesmente não conseguia acreditar no que estava ouvindo naquela sala. A advogada dele, com uma eficiência assustadora, começou a mostrar prints das minhas redes sociais. Fotos minhas sorrindo. Uma foto minha num barzinho com 2 amigas. Uma selfie minha de batom vermelho. Fotos minhas feliz, simplesmente feliz. E ela usava cada uma daquelas imagens como prova concreta de que eu era uma mãe ausente, negligente, egoísta. Como se ser mãe significasse literalmente sumir do mundo, apagar minha identidade, deixar de existir como mulher. Como se eu não tivesse o direito básico de existir fora da maternidade, de ter um momento meu, de sorrir, de viver. Rodrigo olhava para mim com aquele desprezo profundo, quase palpável, e eu sentia a sala inteira me julgando em silêncio. O juiz ouvia tudo em silêncio absoluto, apenas anotando coisas num caderno, com uma expressão neutra que não me dava nenhuma pista do que ele estava pensando. Meu advogado tentava contestar as acusações, mas parecia fraco, inseguro, despreparado, como se estivesse improvisando. Eu queria gritar bem alto. Queria pular da cadeira e dizer que aquelas fotos eram de uma única noite em 6 meses inteiros.
que eu tinha saído apenas porque minha melhor amiga estava passando por um divórcio difícil e precisava desesperadamente de apoio emocional, que eu voltei para casa antes da meia-noite, que o Lucas estava com minha mãe, completamente seguro, já dormindo tranquilo. Mas ninguém me perguntou nada disso. Ninguém quis saber da minha versão da história. Ninguém se interessou pelos detalhes, pelo contexto, pela verdade. Rodrigo continuou com as acusações. Disse que eu era emocionalmente instável, que eu chorava na frente do Lucas, traumatizando ele, que eu falava mal dele, do pai, pro menino, fazendo alienação parental, que eu usava nosso filho como arma na guerra entre nós, que eu manipulava a criança para me favorecer. Eu tremia da cabeça aos pés. Cada acusação era como uma facada no peito. E o pior de tudo, ele falava com tanta convicção, com tanta certeza, com tanta firmeza, que até eu mesma comecei a duvidar de mim. Será que eu era mesmo uma boa mãe? Será que eu estava realmente falhando sem perceber? Será que meu filho merecia alguém melhor? Será que eu estava sendo egoísta? Essas perguntas começaram a ecoar na minha cabeça como um disco arranhado. Pensei que já tinha visto de tudo na minha vida, mas eu estava completamente errada. O juiz finalmente pediu um intervalo de 15 minutos. Eu saí daquela sala sufocante e fui direto para o banheiro. Tranquei a porta com as mãos tremendo e desabei completamente. Chorei tanto que minha maquiagem borrou completamente, descendo pelo rosto em listras pretas. Olhei no espelho embaçado e não me reconheci naquela mulher destruída. Eu estava absolutamente exausta, derrotada, sozinha, pequena, invisível. Pensei seriamente em desistir de tudo. Pensei em simplesmente deixar o Rodrigo ficar com a guarda, porque talvez, só talvez, ele tivesse razão em alguma coisa. Talvez eu realmente não fosse boa o suficiente. Talvez meu filho merecesse mais do que eu podia oferecer. Talvez eu estivesse sendo egoísta em querer mantê-lo comigo. Mas então, no meio daquele turbilhão de pensamentos destrutivos, eu lembrei do Lucas, do sorriso enorme dele quando eu chegava para buscá-lo na escola e ele corria para mim, do jeito carinhoso que ele me abraçava apertado antes de dormir todas as noites, do "te amo, mãe", sussurrado baixinho todas as noites, sem exceção, das risadas dele quando eu fazia cócegas, das conversas bobas que a gente tinha no café da manhã, de como ele segurava minha mão quando tinha medo, de como ele me procurava quando estava triste. E eu soube, com absoluta certeza, que não podia desistir dele, não podia abandoná-lo, não podia deixar que aquelas mentiras vencessem. Lavei o rosto com água gelada, respirei fundo várias vezes e voltei para a sala de audiência. O juiz já estava lá, sentado, esperando. Ele pediu formalmente para ver todos os documentos oficiais que a escola tinha enviado sobre o Lucas, relatórios detalhados de comportamento, frequência completa, desempenho acadêmico, avaliações psicológicas. Meu advogado entregou tudo, uma pasta organizada com todos os papéis. Rodrigo continuava confiante, quase arrogante. A advogada dele também, com aquele sorriso de quem já ganhou. Mas eu percebi algo diferente no rosto do juiz, uma mudança sutil na expressão. Ele franziu a testa levemente. Leu com atenção redobrada. Virou a página devagar. Leu de novo, mais devagar ainda. Voltou para a página anterior. Comparou informações. E então ergueu os olhos com uma expressão que eu não conseguia decifrar. E o que ele disse naquele momento mudou absolutamente tudo para sempre. Ele olhou diretamente para o Rodrigo e perguntou com voz firme. O senhor afirmou categoricamente que o menino chega atrasado na escola com frequência preocupante. Correto? Rodrigo respondeu que sim, com toda a firmeza do mundo, acenando com a cabeça. O juiz continuou, agora com um tom ligeiramente diferente. Então, por que exatamente no relatório oficial da escola, assinado pela diretora e pela coordenadora pedagógica, consta expressamente que não houve nenhum atraso sequer nos últimos 3 meses? O silêncio que se instalou naquela sala foi absolutamente ensurdecedor. E então chegou o dia que tudo, absolutamente tudo, mudou para sempre. Rodrigo tentou desesperadamente se explicar. Começou a gaguejar, a tropeçar nas palavras. Disse que devia ter se confundido com as datas, que talvez fosse no ano passado que tinha acontecido, que ele tinha ouvido isso do próprio Lucas, que a criança tinha comentado. Que ele não tinha como conferir pessoalmente porque eu não deixava ele se aproximar da escola. Mas o juiz não deixou aquilo passar em branco. Ele continuou lendo o relatório em voz alta,
palavra por palavra. Aqui diz textualmente que o aluno é extremamente bem cuidado, sempre limpo e com roupas adequadas, sempre bem alimentado e demonstra um vínculo afetivo muito forte e saudável com a mãe. Diz também, e estou lendo exatamente o que está escrito, que a mãe comparece pontualmente a todas as reuniões de pais sem exceção, responde prontamente e com atenção a qualquer chamado da escola, e que o menino tem um excelente desempenho acadêmico, estando inclusive acima da média da turma. O juiz fez uma pausa dramática, tirando os óculos e limpando as lentes devagar. Olhou longamente para mim, depois olhou ainda mais longamente para o Rodrigo, e disse com uma firmeza que cortou o ar: "O senhor, por outro lado, segundo consta neste mesmo relatório oficial, nunca compareceu a uma única reunião de pais, nunca atendeu a um único chamado da escola, nunca participou de nenhuma atividade escolar. E segundo o relato detalhado da coordenadora pedagógica, que conversou pessoalmente comigo antes desta audiência, o menino chora copiosamente toda vez que precisa passar o fim de semana com o senhor. Eu senti meu coração disparar violentamente no peito. Não sabia absolutamente nada disso. Não fazia a menor ideia de que meu filho chorava por causa do pai. Ele nunca tinha me contado isso. Nunca tinha reclamado. Sempre ia nas visitas sem protestar. Por que ele não tinha me contado? Será que tinha medo de me magoar? Será que achava que era obrigação dele gostar do pai? O juiz continuou implacável. A escola enviou também um relato extremamente detalhado da psicóloga escolar. Ela conversou reservadamente com o Lucas na semana passada, seguindo o protocolo padrão de avaliação. E ele disse, com as próprias palavras de uma criança de 7 anos, que ama muito a mãe, que se sente completamente seguro com ela, que ela é a pessoa mais importante da vida dele e que não quer de jeito nenhum morar com o pai. Rodrigo ficou visivelmente pálido. A advogada dele tentou rapidamente intervir, levantando a mão, mas o juiz levantou a mão também, num gesto autoritário. Eu ainda não terminei de falar. Ele abriu outra pasta, ainda mais grossa. Aqui tenho o comprovante bancário de que a senhora nunca, em nenhum momento, atrasou uma única pensão alimentícia, que paga rigorosamente todas as despesas escolares, médicas, odontológicas e extracurriculares do menino, que inclusive paga despesas que seriam responsabilidade compartilhada. E que o senhor, nos últimos 6 meses, atrasou a pensão alimentícia 4 vezes, sendo que em 2 ocasiões o atraso foi superior a 15 dias. Rodrigo abaixou a cabeça, finalmente derrotado. E eu, pela primeira vez em meses intermináveis, consegui respirar de verdade. Mas o pior ainda estava por vir, porque aquilo era apenas o começo. Porque o juiz, para minha surpresa absoluta, não parou por aí. Ele continuou falando, e cada palavra que saía da boca dele era como um bálsamo na minha alma ferida. Ele olhou diretamente, fixamente, nos olhos do Rodrigo, e disse algo que eu nunca, jamais, vou esquecer pelo resto da minha vida. O senhor veio até este tribunal acusar formalmente a mãe do seu filho de negligência grave. Mas quem está sendo comprovadamente negligente aqui, pelos documentos oficiais que tenho em mãos, é o senhor. E o que é infinitamente pior, o senhor está usando uma criança inocente de 7 anos como instrumento de vingança pessoal contra a mãe. Isso não é amor paterno. Isso não é preocupação genuína com o bem-estar da criança. Isso é manipulação pura e simples. Isso é alienação parental. E isso é crime! Rodrigo literalmente explodiu. Bateu com força na mesa, fazendo todo mundo pular de susto. Gritou que aquilo era completamente injusto, que era um absurdo, que eu tinha manipulado todo mundo, que eu tinha comprado a escola, que eu era uma mentirosa profissional, que o sistema era todo contra os pais, que ele ia recorrer, que ele ia provar a verdade. A advogada dele tentou desesperadamente acalmá-lo, puxando o braço dele, sussurrando urgentemente, mas ele continuou gritando, completamente fora de controle. E o juiz, com uma calma absolutamente assustadora, quase sobrenatural, disse com voz baixa mas firme: mais uma única palavra fora de contexto, e eu o retiro imediatamente desta sala, e considero desacato à autoridade. Rodrigo finalmente se calou, mas o ódio nos olhos dele era absolutamente palpável, quase físico. Dava para sentir a raiva emanando dele em ondas. O juiz então se virou completamente para mim, me encarando diretamente. A senhora tem algo a declarar em sua defesa? Eu respirei fundo, muito fundo, tentando controlar a voz que ameaçava tremer. E disse, olhando diretamente nos olhos dele: eu só quero que meu filho seja genuinamente feliz. E ele é feliz comigo, eu sei disso. Eu não sou perfeita, longe disso. Eu erro constantemente. Eu canso. Eu perco a paciência às vezes.
Eu grito quando não devia, eu choro escondida quando a pressão é demais, mas eu amo meu filho mais do que qualquer outra coisa nessa vida, e faço o melhor que posso, com os recursos que tenho, todos os dias, sem exceção. O juiz assentiu lentamente, com algo que parecia respeito nos olhos, e disse com voz solene: a guarda permanece integralmente com a mãe. O regime de visitas do pai será mantido, mas com acompanhamento psicológico obrigatório tanto para o pai quanto para a criança. Caso haja qualquer nova tentativa comprovada de alienação parental, as visitas serão imediatamente suspensas e o caso será encaminhado para a investigação criminal. Eu não consegui segurar as lágrimas que explodiram, mas dessa vez eram lágrimas completamente diferentes. Eram lágrimas de alívio profundo, de libertação, de vitória. Eu tinha vencido, eu tinha conseguido, a verdade tinha prevalecido, mas a vitória, eu logo descobriria, teve um preço muito alto. E então, aconteceu algo completamente inesperado que mudaria tudo novamente. Quando finalmente saí do fórum, com as pernas ainda bambas, Rodrigo me esperava estrategicamente na porta. Ele estava completamente sozinho. A advogada dele tinha ido embora rapidamente, provavelmente querendo distância daquele desastre. Ele me olhou com uma mistura perturbadora de raiva intensa e desespero profundo, e disse, com voz baixa e ameaçadora: você vai pagar muito caro por isso. Você não faz ideia do que acabou de fazer. Isso não vai ficar assim. Eu não respondi absolutamente nada. Só passei por ele com a cabeça erguida e fui embora. Mas minhas mãos tremiam. Aquelas palavras ficaram ecoando obsessivamente na minha cabeça durante dias. Nos dias seguintes, ele começou uma verdadeira campanha de perseguição. Mandava mensagens no meio da madrugada, dezenas delas, xingamentos, ameaças veladas, acusações. Ligava e desligava compulsivamente, às vezes 20 vezes seguidas. Aparecia casualmente na porta da escola na hora da saída. Ficava parado do outro lado da rua da minha casa, só me observando, só me vigiando, me fazendo sentir constantemente observada. Eu fiz boletim de ocorrência detalhado, pedi medida protetiva urgente, mostrei as mensagens, os registros de chamadas, tudo, mas ele continuava, cada vez mais ousado. E o Lucas, meu pobre filho, começou a perceber que algo estava muito errado. Ele perguntava constantemente por que o pai estava tão bravo, por que ele não vinha mais buscá-lo normalmente, por que tudo tinha mudado tão drasticamente, por que eu parecia sempre tensa. Eu simplesmente não sabia o que dizer. Como explicar para uma criança inocente de 7 anos que o pai dela estava mais preocupado em me destruir do que em amá-lo? Como colocar isso em palavras que não destruíssem a imagem que ele tinha do pai? Tentei desesperadamente proteger meu filho de tudo aquilo. Mas a verdade dura é que eu estava com muito medo. Medo real do que Rodrigo podia fazer. Medo de que ele tentasse me tirar o Lucas de outra forma, talvez ilegal. Medo de que ele fizesse algo ainda pior, algo violento. E então, numa noite de quinta-feira, ele apareceu completamente bêbado na minha porta, batendo com força, socando a porta, gritando obscenidades, dizendo que eu tinha arruinado completamente a vida dele, que eu era uma vadia manipuladora, que eu não merecia ser mãe, que ele ia me fazer pagar. Chamei a polícia imediatamente, com as mãos tremendo tanto que mal conseguia discar. Eles chegaram rápido e o levaram, mas o estrago emocional já estava completamente feito. Lucas tinha ouvido absolutamente tudo. Ele estava escondido no quarto, encolhido num canto, com as mãos tampando os ouvidos, chorando desesperadamente. Eu o abracei com toda a força que tinha. Pedi desculpas repetidamente. Disse que tudo ia ficar bem, que eu ia proteger ele, mas eu mesma não sabia se aquilo era verdade. O que ela disse nessa hora me deu calafrios na espinha, porque no dia seguinte, completamente inesperado, a mãe do Rodrigo me ligou. Ela nunca tinha gostado de mim. Isso sempre foi muito claro. Sempre achou que eu não era boa o suficiente para o filho precioso dela. Sempre me tratou com frieza, com distância, com desprezo mal disfarçado. Mas dessa vez, a voz dela estava completamente diferente. Estava trêmula, emocionada, quase quebrando. Ela disse: "Eu sei exatamente o que meu filho fez ontem à noite. A polícia me ligou, e eu sei que ele está completamente errado em tudo isso." Fiquei em silêncio absoluto, sem saber o que dizer, esperando. Ela continuou, e eu podia ouvir que ela estava chorando. Ele sempre foi assim, desde muito pequeno, desde criança. Quando as coisas não saem exatamente do jeito que ele quer, ele surta completamente. Ele perde o controle. Eu tentei criar ele diferente, tentei ensinar valores, tentei mostrar respeito, mas não consegui. Falhei como mãe. Ela fez uma pausa longa, respirando fundo. Eu só queria te pedir desculpas sinceras, de coração. E te dizer uma coisa que eu nunca disse antes. Você é uma boa mãe.
Uma excelente mãe. Eu vejo isso claramente. Sempre vi, mas nunca tive coragem de admitir. Eu tinha ciúmes de você. Ciúmes de como o Lucas te ama. De como você conseguiu o que eu não consegui. Eu não esperava por aquilo de jeito nenhum. Não sabia absolutamente o que dizer, como reagir. Ela continuou com voz mais firme. Eu vou conversar seriamente com ele. Vou tentar fazer ele entender a gravidade do que está fazendo. Mas se ele continuar te perseguindo, te ameaçando, eu mesma vou testemunhar contra ele no tribunal. Eu vou contar tudo o que sei, porque você não merece isso. E principalmente, meu neto não merece crescer vendo isso. Desliguei o telefone e chorei copiosamente. Porque pela primeira vez em anos, alguém da família dele tinha realmente me enxergado. Tinha me validado como mãe, como mulher, como pessoa. E isso significava infinitamente mais do que qualquer sentença judicial. Mas a paz durou muito pouco, porque Rodrigo descobriu rapidamente que a mãe tinha falado comigo. E ele ficou absolutamente furioso, transtornado. Ele postou nas redes sociais, expondo tudo. Disse publicamente que eu era uma manipuladora profissional, que eu tinha virado até a própria família dele contra ele, que eu era uma bruxa, uma megera, uma pessoa terrível. Os amigos dele começaram imediatamente a me atacar. Mensagens de ódio chegavam aos montes, xingamentos horríveis, ameaças veladas e explícitas. Pessoas que eu nem conhecia me julgando, me condenando, me atacando. Eu tive que fechar completamente minhas redes sociais. Tive que mudar meu número de telefone. Tive que viver com medo constante, olhando sempre para trás. E quando eu não esperava mais absolutamente nada de bom, recebi uma visita que mudaria tudo novamente. Era a assistente social designada pelo tribunal. Ela tinha sido oficialmente designada pelo juiz para acompanhar de perto o caso, fazer visitas surpresa, avaliar o ambiente. Ela veio até minha casa numa tarde de terça, sem avisar previamente. Conversou longamente comigo, fazendo perguntas detalhadas sobre rotina, sobre trabalho, sobre cuidados. Conversou sozinha com o Lucas, num quarto separado, deixando ele à vontade. Viu como a gente vivia, inspecionou a casa toda, olhou a geladeira, o quarto dele, os brinquedos, os livros, tudo. E no final da visita, antes de ir embora, ela me disse algo que me deu forças inimagináveis. Você está fazendo um trabalho absolutamente incrível. Seu filho é visivelmente feliz, saudável, amado e seguro. Continue exatamente assim. Você é um exemplo de mãe. Aquilo me deu forças que eu nem sabia que precisava, porque eu precisava desesperadamente ouvir isso de alguém oficial, de alguém imparcial. Precisava saber que eu não estava louca, que eu não estava exagerando, que eu era, sim, uma boa mãe. Mas Rodrigo, como era de se esperar, não desistiu. Ele entrou com outro processo judicial, dessa vez pedindo redução drástica de pensão alimentícia, alegando que eu ganhava muito bem e que ele estava desempregado e passando necessidades. Mentira descarada. Ele tinha um emprego fixo, eu sabia disso, mas ele queria me cansar, queria me fazer desistir, queria me quebrar financeiramente, emocionalmente, psicologicamente. E quase conseguiu, porque eu estava absolutamente exausta. Exausta de brigar constantemente, exausta de me defender o tempo todo, exausta de provar repetidamente que eu era boa o suficiente, exausta de viver nessa guerra sem fim. Mas então o Lucas me disse algo que mudou completamente tudo. Ele me abraçou apertado, olhou bem fundo nos meus olhos com aqueles olhinhos sinceros e disse com a voz mais doce do mundo: Mãe, eu te amo muito. E eu sei que você faz absolutamente tudo por mim. Você é a melhor mãe do mundo inteiro. Naquele momento exato, eu soube com absoluta certeza que valia a pena. Que cada lágrima derramada, cada noite sem dormir, cada batalha judicial, cada humilhação, valia completamente a pena. Porque meu filho sabia a verdade. Ele sabia que eu o amava incondicionalmente. E isso era literalmente tudo o que importava no final. Mas o mais importante não foi o que perdi nessa jornada, senão o que ganhei. Porque no final de tudo, eu não perdi absolutamente nada de valor. Eu ganhei. Ganhei muito mais do que perdi. Ganhei a certeza inabalável de que sou uma boa mãe. Ganhei a confiança profunda do meu filho. Ganhei respeito próprio que eu não sabia que tinha perdido. Ganhei a coragem de enfrentar absolutamente qualquer coisa por ele. E ganhei a liberdade libertadora de não precisar mais provar nada para absolutamente ninguém. Rodrigo continuou tentando obsessivamente me derrubar, mas cada tentativa dele só me fortalecia mais. Cada processo, cada mentira, cada ataque, cada humilhação, só provava cada vez mais claramente quem ele realmente era. E as pessoas começaram finalmente a perceber. Os amigos dele começaram aos poucos a se afastar.
A família dele começou a questionar seriamente, e ele ficou cada vez mais sozinho. Sozinho com a raiva dele, sozinho com a amargura dele, sozinho com o ódio dele, enquanto eu seguia em frente, cada dia mais forte. Eu voltei a trabalhar com muito mais foco e determinação. Voltei a sorrir genuinamente. Voltei a viver de verdade, não apenas sobreviver. E o Lucas floresceu lindamente. Ele começou a tirar notas ainda melhores na escola. Fez vários amigos novos. Entrou pro time de futebol da escola e adorou. Começou aulas de violão. E toda noite, sem exceção, antes de dormir, ele me abraçava apertado e dizia: "Você é a melhor mãe do mundo." E eu finalmente acreditava de verdade, porque eu era, não perfeita, longe disso, mas a melhor para ele. E isso era absolutamente tudo. Hoje, quando olho para trás para essa jornada toda, vejo claramente que aquela audiência foi o divisor de águas definitivo da minha vida. Foi o momento exato em que eu parei completamente de me diminuir. Parei de aceitar migalhas de respeito. Parei de acreditar nas mentiras cruéis que tentaram enfiar na minha cabeça e comecei finalmente a me enxergar pelo que eu realmente sempre fui. Uma mulher forte, uma mãe dedicada, uma guerreira incansável. E se tem uma única coisa que eu aprendi com tudo isso, com cada momento de dor e cada momento de vitória, é que a verdade sempre vem à tona. Pode demorar muito, pode doer profundamente, pode parecer que nunca vai chegar, mas ela vem, e quando vem, ela liberta completamente. Eu fui acusada publicamente de ser uma má mãe, fui humilhada numa sala de tribunal, fui atacada nas redes sociais, fui julgada por pessoas que não me conheciam, mas no final, a verdade falou infinitamente mais alto, e o juiz, aquele homem sério que eu nem conhecia, foi o primeiro a enxergar isso claramente. Ele não se deixou enganar pelas palavras bonitas e bem construídas do Rodrigo. Ele foi atrás dos fatos concretos. E os fatos provaram inequivocamente que eu sempre estive ali. Sempre presente. Sempre lutando. Sempre amando incondicionalmente. Hoje o Lucas tem 9 anos. Ele ainda vê o pai de vez em quando, mas com muito menos frequência. A relação deles nunca mais foi a mesma, e provavelmente nunca será. Porque criança sente tudo. Criança percebe tudo. E ele percebeu claramente quem realmente se importava. Rodrigo tentou se reaproximar algumas vezes. Mandou presentes caros. Pediu desculpas vazias. Prometeu mudanças que nunca vieram. Mas o estrago emocional já estava completamente feito. E eu nunca, jamais, forcei nada. Nunca falei mal dele pro Lucas. Nunca tentei afastar os dois. Nunca fiz alienação parental de verdade. Porque eu não precisava fazer nada disso. A verdade já tinha feito tudo sozinha. E sabe o que é mais profundamente irônico? Hoje, Rodrigo vive reclamando amargamente que o filho não quer ficar com ele, que o Lucas sempre prefere ficar comigo, que o menino inventa desculpas para não ir nas visitas, e ele culpa exclusivamente a mim. Diz que eu fiz lavagem cerebral, diz que eu manipulei, diz que eu destruí a relação deles. Mas a verdade é absolutamente simples. Eu estive presente todos os dias, e ele não esteve. Eu não sou perfeita, e nunca vou ser. Eu erro constantemente. Eu perco a paciência mais do que gostaria. Eu canso profundamente. Tem dias que eu quero simplesmente sumir. Tem dias que eu choro escondida no banheiro enquanto o chuveiro corre. Tem dias que eu me pergunto se estou fazendo tudo certo. Tem dias que a culpa me consome. Tem dias que eu me sinto a pior mãe do mundo. Mas no final de cada dia, quando eu vejo meu filho dormindo tranquilo, seguro, amado, eu sei que estou fazendo o melhor que posso. Porque ser mãe não é absolutamente sobre ser perfeita. É sobre estar presente todos os dias. É sobre amar incondicionalmente, sem esperar nada em troca. É sobre lutar com unhas e dentes, mesmo quando tudo parece completamente perdido. E eu lutei. Lutei com cada grama de força que tinha. Lutei contra mentiras bem construídas, contra preconceitos enraizados, contra um sistema que muitas vezes não enxerga a mãe de verdade. Lutei contra um homem que usou o próprio filho inocente como arma de guerra. E eu venci. Não porque sou melhor que ninguém, mas porque eu nunca, jamais desisti. E se você está passando por algo remotamente parecido neste momento, se você está sendo acusada injustamente, julgada cruelmente, atacada covardemente, eu quero que você saiba uma coisa. Você não está sozinha. Existem milhares de mulheres passando exatamente pela mesma coisa. E a verdade, mais cedo ou mais tarde, sempre aparece. Não desista nunca, não abaixe a cabeça, não acredite nas mentiras cruéis que tentam enfiar goela abaixo em você. Você sabe profundamente quem você é, seu filho sabe quem você é, e no final, isso é literalmente tudo o que importa, porque o amor de mãe é a força mais poderosa do universo inteiro. E ninguém, absolutamente ninguém, pode tirar isso de você. Hoje, eu sou genuinamente livre.
livre do medo paralisante, livre da culpa corrosiva, livre da necessidade doentia de aprovação externa. Eu sei exatamente quem eu sou, e sei exatamente o que eu valho. E se tem alguém por aí que ainda duvida, o problema é exclusivamente deles, não meu, porque eu não preciso mais provar absolutamente nada pra ninguém. Eu já provei tudo o que precisava, pro juiz, pro meu filho, e principalmente, crucialmente, pra mim mesma. E essa é a minha história completa. A história real de uma mãe comum que foi chamada de má, que foi humilhada publicamente, que foi atacada covardemente, mas que no final provou que o amor sempre vence. Sempre, sem exceção. Obrigada do fundo do coração por ter me ouvido até aqui, até o final. E lembra, comenta aí embaixo de que cidade você está me vendo, porque eu quero saber que essa mensagem chegou longe. Que outras mães ouviram e se sentiram menos sozinhas. Que outras mulheres se sentiram fortalecidas e validadas. Porque a gente não está sozinha nessa luta. E juntas, unidas, a gente é absolutamente imbatível. Um beijo enorme no coração de cada uma. E nunca, nunca mesmo, desista de lutar por quem você ama.